Olá, meus amigos, mais um vídeo aqui para o nosso canal. Eu sou o Ismael Oliveira. Sejam bem-vindos, fiquem todos à vontade aqui nesse nosso canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu gostaria de fazer alguns comentários. Como que a religião é algo que mexe também com o lado negativo das pessoas, né? A religião ele tem esse poder de fazer com que o lado negativo, o lado ruim das pessoas afloresçam. Eu não sei se vocês estão sabendo, né, mas está acontecendo na Nigéria uma grande conflitos ali. A parte norte ali da Nigéria, que é controlada majoritariamente pelo islamismo, está saindo alguns grupos radicais, alguns grupos extremistas, que querem de todas as formas implantarem ali a Sharia. A Sharia é que quando eles querem criar leis, né, essas leis baseadas no Alcorão, e tentar dominar toda a região com essas leis. São leis que proíbem o álcool, proíbem aí, mulheres de ter estudos, proíbem mulheres de dirigir. Então, essas leis da Sharia, né, ela é contra homossexuais. Você percebe que é uma grande selvageria. São coisas terríveis, né, que são baseadas e são justificadas pela a crença religiosa em Alá. Então, esse tipo de religião, né, onde diz, né, com base em textos, né, eles pegam textos ali e com base nesses textos eles se acham justificados a matar pessoas. Eles invadem ali acampamentos, invadem ali certos locais e massacram as pessoas, matam pessoas. E isso está acontecendo na Nigéria, são um conflito, né? Você vai ver ali que tem o Boko Haram, que é um desses extremistas aí, muçulmanos, que tem até contatos ali com a Al-Qaeda, né? Com essa parte do Estado Islâmico. E eles querem copiar esse tipo de domínio também na Nigéria. E o que está acontecendo? Por meio de violências, eles estão indo em acampamentos, estão indo em locais, né, em vilarejos, e estão assassinando pessoas. E quem são os principais alvos desse grupo, né, desse grupo terrorista? São os cristãos. Eles estão indo, invadindo a casa, os locais dos cristãos, que normalmente eles ficam mais ao sul ali do país, estão assassinando pessoas, estão matando crianças, estão fazendo realmente um verdadeiro extermínio. Estão matando pessoas ali. E o que isso nos salta aos olhos, né? Livros que são ditos revelações divinas, eles não têm nenhum tipo desse comando divino que diz que você tem que ser coerente, que você tem que ser amável com o seu próximo. E pelo contrário, tem textos ali, tanto no Alcorão quanto na Bíblia, que fala que você tem que dominar o seu inimigo, que você não pode ter pena do seu inimigo, que você tem que matar, que você tem que cortar a grávida ao meio. Aí eu pergunto para vocês aqui, né? Esse é comando de um Deus bondoso, de um Deus que sabe das coisas? Porque Deus criaria toda a humanidade? Isso vale para o Alá também? Porque Alá criaria toda a humanidade e escolheria um povo específico e ordenaria que aquelas que não acreditam nele devam morrer. Se negar, né? se não na hora ali da morte, quando você chega, quando o grupo terrorista, quando esse grupo extremista islâmico, baseado no Alcorão, pegam as pessoas, fazem coisas terríveis, põem ali de refém. E se você não negar a sua crença, se o cara não negar o cristianismo e pagar lá um tributo, ele vai ser condenado à morte. Destroem igrejas, estão destruindo igrejas cristãs. Agora, esse tipo de atitude não é uma atitude correta. A gente tem que vir aqui e mostrar, né? Tem que falar, tem que criticar esse tipo de atitude. Porque extremistas religiosos, achando que quando morrer vai ter virgens esperando ele lá no paraíso, jogam aviões em prédios, tudo isso em nome de um Deus. O cristianismo também já teve isso no seu passado.
já matou pessoas em nome de Deus, já mataram pessoas queimadas, já perseguiram outros cristãos. Então você percebe que a religião, ao invés de unir as pessoas, ela afasta. A religião, ao invés de aceitar as pessoas como são, ela afasta, ela tira as pessoas umas próximas das outras. Cada qual se fecham ali na sua bolha e acham que são as únicas pessoas que acreditam realmente no Deus verdadeiro. E como fala o Toshio, né? Cadê Deus? Aonde ele está? Cadê o Deus Alá? Onde ele está? Cadê o Deus cristão? Onde ele está? Cadê o Deus cristão que cruza os braços e não protegem os seus devotos, os seus servos? Vai deixar eles serem assassinados assim lá na Nigéria? Pessoas humildes, pessoas inocentes, que têm uma crença em uma ideia específica de Deus, estão sendo mortas por outras pessoas com ideias de outro Deus. Quando as pessoas falam, nossa, como o cristianismo foi importante, criaram faculdades, realmente a religião pode ter o lado positivo, mas nunca podem esquecer do lado negativo. Por meio da religião as pessoas matam e morrem. E nenhum Deus aparece para se mostrar, né? Nenhum Deus aparece para criticar, para impedir que fanáticos religiosos, utilizando o nome divino, façam crueldades com o próximo. Você já imaginou como é terrível? Tem vários casos aí que eles chegam, invadem os colégios, onde tem mulheres estudando, né? Esse grupo aí extremista religioso, esses fanáticos religiosos que matam em nome de Alá. Eles chegam, sequestram as meninas e levam para ser suas escravas sexuais. Vai ter que se casarem com esse pessoal. Você já imaginou como isso é terrível? Tá ali, imagina você ter sua filha, ela está estudando, ela quer aprender, ela quer ter um futuro, quer ter um conhecimento. Daqui a pouco chega um grupo de pessoas armadas fazendo tudo isso em nome de Deus, porque para eles está fazendo a coisa correta, que Deus quer que eles façam isso. Estão justificados com a crença que Deus quer que eles façam mal ao próximo. Porque, segundo eles, esse que acredita em outra ideia de Deus, eles são infiéis e merecem morrer, eles não podem viver. Aí eu pergunto, cadê esse Deus, Alá, que não faz nada? É conivente? Você já imaginou como os deuses eles são criados à imagem e semelhança dos povos que criaram esses deuses? São deuses que cometem guerras, que matam, que se a pessoa não acreditar no mesmo Deus, aí você está justificado a fazer todos os tipos de barbáries. Então, a religião ela merece ser criticada assim. Mas ambas as religiões são podres. Ambas as religiões são terríveis para a humanidade. Qual o benefício tem da pessoa acreditar em um livro como o Alcorão? Qual o benefício tem das pessoas acreditar no livro como a Bíblia? O que isso vai trazer de bom para a nossa sociedade? Imagina se a Sharia chega ao nosso país. Um grupo extremista islâmico chega no nosso país. E eles conseguem fazer esse tipo de coisa. Eles vão colocar essas mesmas leis aqui. Leis terríveis. Então, a gente, né, nós que somos humanistas, que acreditamos que a humanidade, que o ser humano tem valor, que não precisamos ter uma crença em divindades para ter uma ética moral, para saber se comportar, a gente não vai concordar com esses tipos de coisa. Isso é cruel, cara. Isso é terrível. E ainda assim, vão usar o nome de Deus para justificar esses atos. E o que a gente vê aqui, né? É só os seres humanos sendo cruéis uns com os outros. Só os seres humanos não tendo empatias uns com os outros. Deuses nenhum, né? No caso, Deus nenhum existe. E deuses nenhum aparecem para intervir. Geralmente eu faço muito questionamento aqui sobre a ideia religiosa, sobre a ideia de Deus. Mas eu pergunto para você. Imagina que um Deus desse aí existe, cara.
Existe o Deus, né? Porque geralmente a gente vê muitos debates aqui sobre a existência de Deus, ateu contra um cristão, ateu contra um muçulmano. Deus existe. Essa é o debate. Mas a pergunta, além desse debate, nós temos obrigação de adorar qualquer ideia de Deus? Imagina que existe um Deus. Provado, existe o Deus. É o Deus cristão. É o Deus Alá. Esse tipo de Deus, ele merece ser adorado? Ele merece respeito das pessoas? Imagina que ele podia ter criado o mundo de outra maneira, onde não houvesse sofrimentos desnecessários, onde pessoas não sofressem, onde um monte de homens barbados casam com crianças de 8, 7 anos, porque segundo ele está escrito num livro, isso é justificado. Pastores, fanfarrão, estelionatários, que prometem curas, nunca cumprem, e a gente não vê nada acontecer com eles. Né? Então você vê que ele está fazendo ali, cometendo crimes contra a humanidade, dizendo que depressão é algo espiritual e que cura em 10 minutos, sendo que na realidade não é assim que funciona. Então eu pergunto para você, se há um Deus, e esse é o tipo de pessoas que eles escolhem, eles são coniventes, eles deixam as pessoas usarem o seu nome para praticarem o mal. Então são tipo de ideias de deuses que mesmo que prove, ele não merece ser seguido. Né? Eu vi um vídeo aqui, né? Eu vi um debate do Herbert contra o Toshio. Deus existe, esse era o tema ali. E quando o Toshio questionava sobre a moralidade do Deus bíblico, o Herbert fugiu. Ele fugiu porque o Herbert, ele me parece ser uma pessoa muito boa. Ele me parece uma pessoa muito gente boa. Agora, quando se trata de religião, por mais inteligente que a pessoa seja, a crença religiosa vai cegar. Mas aí o que eu quero, aonde eu quero chegar? O Eberle, mesmo com a crença religiosa em divindades no cristão, ele é um ser que tem uma moral elevadíssima em comparação ao Deus que ele acredita. Porque o Eberle, quando ele foi questionado sobre a questão da escravidão, que é o calcanhar de Aquiles da religião, porque quando você questiona, tem dois tipos. Tem aquele que vai passar pano e tem o cara que tem uma ética elevada, como o Eberle, que é melhor do que o Deus que ele defende. Ele fugiu, ele falou, cara, eu não tenho qualificações para defender. Mas por que ele fez isso? Porque ele não tem? Não, ele tem sim. Ele conhece tanto bem a Bíblia. Agora, é um questionamento que é indefensável. Não tem como você falar que a escravidão ela tem algo positivo naquilo, cara. É algo totalmente desumano. Ninguém deveria ser escravo de ninguém. Agora imagina um Deus que tem todo um conhecimento, toda uma inteligência, e no livro sagrado dele, ele endossar esse comportamento prejudicial à humanidade, ensinar como deve ser feito, ensinar como deve vender uma filha, ensinar como deve tratar um escravo. Segundo, ele pegava leve ali com os próprios judeus, né? 50 anos. Agora, se você fosse estrangeiro, você estava ferrado, cara. Então, quando ele questionou, o Evelyn, ele tem essa moralidade muito mais elevada do que o próprio Deus que ele defende, porque ele é contra isso, cara. É claro. Então, como eu estava falando, vale a pena acreditar nesses deuses e vale a pena servir esses deuses? Imagina que você pega aí um ditador. O cara é um ditador. Apareceu um ditador no Brasil. A partir de agora ele tem muitas forças ali que mantêm o poder dele. Agora, só porque ele é o ditador, é ético você seguir esse ditador porque ele tem poder? Ah, ele é todo poderoso. Logo eu tenho que ser servo dele. É assim que funciona? Não é, né, cara? Se esse Deus ele não fizer por onde, ele não for bom, ele não tiver uma moral elevada, ele não tratar as pessoas com respeito, ele não merece ser seguido, cara.
Você vai seguir pelo quê? Porque você tem medo? Aí tudo bem, então você seja correto e fala, ó, porque eu tenho medo desse Deus, que eu não quero que ele me castigue, eu vou me submeter às vontades dele. Mas se você for corretamente ético, você vai falar, cara, esse Deus ele não merece ser seguido, independente do que ele vai fazer comigo. Se ele vai me queimar, se ele vai me jogar no inferno. Só essa ideia de queimar a pessoa no mármore do inferno, no próprio inferno ali, com Satanás te torturando. Isso já não é uma ideia de um Deus bom, cara. Então, o questionamento que eu faço é esse, né? Por que acreditar nessas ideias de Deus? Por que ser servos desses supostos deuses? Fazem nada por ninguém. Tá aí, os cristãos estão sendo aí massacrados, estão sendo mortos. E cadê Deus para defender eles? Não é justo, né, cara? Imagina você ter todos os poderes e ver um grupo extremista, um grupo terrorista invadir uma escola onde tem só crianças, mulheres ali inocentes e sequestrarem todas essas mulheres e fazer o que eles entenderem com essas mulheres? Cadê Deus para defender isso, cara? Então, a religião sempre vai estragar tudo. E pode acontecer esse tipo de coisa. São pessoas assassinando outras em nome de Deus. E Deus nenhum aparece, né? Até o momento, nenhum Deus apareceu. E é isso, meus amigos. O vídeo de hoje é para comentar com vocês sobre essa incoerência, né? Pessoas que são devotas de um Deus, que supostamente é o Deus que criou tudo, e vai matar outras pessoas. Eles se acham no direito de matar outras pessoas porque não acreditam na mesma ideia que eles, né? Que tipo de mundo é esse, né, cara? Que tipo de mundo é esse? Que tipo de sociedade é essa? Você vê que continuamos os mesmos seres irracionais de sempre, né? Não evoluímos em nada. Evoluiu a tecnologia, mas o ser humano continua ainda o mesmo, né? É cego por crenças religiosas, cegam as pessoas. Isso eu falo na grande maioria, né? Poucas pessoas conseguem ter esse senso crítico para ver que isso é só prejudicial, isso não traz um benefício nenhum às pessoas. E pelo contrário, né? Até eleva, né? Até aflora esse lado ruim que as pessoas têm quando usa a religião para justificar os seus atos terríveis. E é isso aí, pessoal. Deixa o comentário de vocês aí embaixo e até mais.